Olá, muito bom dia a todos que estão aqui. Boa tarde, boa noite para quem não vai assistir o ao vivo, porque essa live aqui ficará gravada. É com grande prazer que hoje eu, Ana Carolina Tedoldi, vou estar batendo um papo com a advogada e professora Marina Zava. A gente vai falar um pouquinho sobre planejamento sucessório nos negócios empresariais. Como é importante a gente lidar com esse tema e falar sobre essas questões, principalmente entre os empresários, para que eles saibam, né, as opções que eles têm e com isso possam então fazer melhores escolhas. Digam aqui para mim se o meu áudio tá ok para vocês, se estão conseguindo me escutar e me ver, que eu vou aguardar a Marina Zava entrar para poder colocar ela aqui para dentro. Só me deem um retorno aqui, se tá tudo ok quanto ao áudio. Pronto, já chamei, vou só aguardar agora a Marina entrar. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia! Bom dia. Primeiramente, te agradecer por estar aqui hoje, por ter aceito o convite da gente bater esse papo sobre essas questões de planejamento sucessório dentro do ambiente empresarial também. E para a gente poder aqui falar um pouquinho com quem me segue, com quem te segue, e já pedir para que sigam ambas, né? Porque a gente trata muito sobre esses assuntos. A Marina, ela, né, dispensa maiores apresentações, mas você pode se apresentar. Ela é advogada, professora. Eu tive o prazer de conhecê-la num curso, numa MBA que eu estou fazendo, numa pós-graduação de holding, onde ela, inclusive, ministra essa matéria de planejamento sucessório. E ninguém melhor do que ela para estar aqui falando um pouquinho para a gente, né, sobre essas questões, inclusive empresariais. Muitas vezes a gente pensa em planejamento patrimonial, planejamento sucessório, e as pessoas se atêm única e exclusivamente de fazer o planejamento sobre aqueles bens particulares. Aquilo ali que é o cotidiano da pessoa, a casa, o apartamento, o veículo, alguma aplicação financeira, que fim eu vou dar aquilo, mas esquece de que muitas vezes a pessoa sendo empresária, né, e hoje a maior parte das empresas brasileiras, mais de 80% delas, são empresas familiares, muitas vezes uma microempresa, uma pequena empresa, empresa de pequeno porte, mas que é o que dá o sustento para aquela família. E aí, muitas vezes, as pessoas não estão atentas a isso, não realizam um planejamento adequado, e aí, infelizmente, os herdeiros vêm a sofrer no dia que há a falta, né? Muitas vezes o brasileiro só aprende na dor. E, infelizmente, esse é um dos assuntos que só na dor mesmo que eles vão ver a necessidade que havia ali de se fazer um planejamento, e aí eles podem corrigir para gerações futuras, mas aquela que já passou, infelizmente, eles vão ter que passar por aquela dor ali dentro daquela empresa, por exemplo. Fala um pouquinho para gente. Primeiramente, bom dia a todos aí que nos acompanham nessa terça-feira, 10 da manhã. Uma alegria estar falando com vocês aqui sobre um tema tão importante, essencial, que sempre foi importante, mas agora virou a menina dos olhos, né, de todo mundo. Talvez pelo momento que a gente passou aí com pandemia, né, a preocupação em relação ao planejamento ficou muito maior. E eu falo de Goiânia, é uma alegria receber aí todos os ouvintes que nos acompanham, colegas da querida Ana, alunos, colegas, que vão assistir essa live ao vivo ou vão assistir essa live depois. Né? É uma alegria poder receber vocês para falar sobre esse tema. Desde já, né? Aqui está meu Instagram, o Instagram da Ana também, para vocês acompanharem. A Ana tem feito um trabalho muito bom nas redes sociais. Eu ainda estou muito tímida nas redes sociais, né? Nossa, não sei se é falta de tempo, mas é tanta coisa e dá muito trabalho isso aqui, né? Vídeo, fazer conteúdo, mas assim, eu acredito que em breve a gente vai conseguir ter aí uma atuação melhor nessas redes sociais, porque é inevitável que isso aconteça, né? E Ana, eu queria te agradecer, né? Não só pelo convite, mas também pela amizade, né? Você foi minha aluna na pós-graduação e de lá surgiu uma admiração muito grande, né? Eu acho que mútua.
E eu fico muito feliz, assim, por poder caminhar ao lado de você, ao lado de outros profissionais, outros colegas que são dessa pós-graduação também, alunos que viraram amigos, parceiros, colegas. E saiba que eu admiro muito o trabalho que você está fazendo aqui. E me sinto muito honrada com esse convite, tá? Quando a gente fala sobre planejamento, é, é, até o próprio, né, planejamento sucessório não é uma matéria, né? É um produto específico que a gente vai oferecer para o nosso cliente, seja você contador, seja você advogado. E esse produto, ele envolve várias temáticas, né? Mas normalmente, quando a gente fala de planejamento, as pessoas sempre tendem a associar com questões do direito de família e direito de sucessões, né? O que é normal isso, né? Dentro da graduação, da pós-graduação, normalmente a gente tem um enfoque maior para dentro dessas matérias. Mas dentro de um planejamento sucessório, a gente tem questões de direito empresarial, direito societário, tributário, contábil, governança corporativa, civil. Então, a gente tem uma série de temáticas essenciais, né, para que esse produto, planejamento sucessório, ele seja de fato um produto sério, né? Um produto que atenda os anseios de uma determinada família. E aí não adianta a gente ficar só em um ramo do direito, a gente precisa ir para todas as áreas. Quando eu comecei a estudar, Ana, e eu achei muito interessante o tema dessa live, eu sou muito mais da área do direito empresarial do que do direito de família e sucessões, né? A minha formação acadêmica, profissional, é muito na área do direito empresarial societário. Então, a minha atuação é muito maior para empresas familiares, né? Então, normalmente quem me procura são empresários que têm dúvidas, têm questionamentos, querem fazer um planejamento, porque tem preocupação além com o seu patrimônio pessoal, mas tem uma preocupação muito grande com o seu patrimônio empresarial, né? Com a parte empresarial. E aí, como é que vai ser, né? A gente sabe que hoje a quantidade de empresas familiares no Brasil é muito grande, né? Chega aí a mais de 80% das empresas no Brasil são empresas familiares. 62% do PIB vem dessas empresas. A gente tem 60% dos empregos formais vem dessas empresas. E dois dados que me preocupam, né? Esses dados são da Pricewaterhouse e esses dois dados me preocupam bastante. Primeiro que de 100 empresas familiares, apenas 4 estão na quarta geração, então é um percentual muito pequeno. E 17% apenas tem planejamento sucessório, né? 17% dos dirigentes se preocupam com planejamento sucessório. E aqui mostra a oportunidade que a gente tem, né? Se tem empresa, tem negócios, e essas pessoas ainda não estão se preocupando, ou um percentual muito pequeno se preocupa em fazer planejamento, é um mercado imenso para a gente atuar com planejamento. Por quê? Porque é claro que pensar em planejamento, eu vou fazer um planejamento, o que me leva a fazer um planejamento? Olha, são vários motivos, né? Eu vou fazer destinação racional dos bens, preservação dos bens, porque aí a gente consegue ajustar os interesses, evitar que os conflitos levem a prejuízos patrimoniais. A gente sabe que com a indivisibilidade, né, dos bens até a partilha, isso gera um condomínio de bens para os herdeiros, isso gera conflitos. Imagina se eu tenho um irmão que tem um comportamento bélico, né? Isso dentro de uma empresa familiar e fora dessa estrutura empresarial também nos preocupa. Agora, dentro da atividade empresarial, imagina a preservação da atividade empresarial, a preparação para a continuidade da empresa. E aí, quem que vai estar à frente da empresa? Quem são os herdeiros que têm perfil para estar à frente da empresa? Os riscos que a gente tem que com o falecimento do patriarca, sem um planejamento, ingressem pessoas estranhas dentro da atividade empresarial. Ou que essa atividade empresarial não venha a ser preservada, não continue em virtude exatamente da morte do patriarca, né? Não houve uma preparação para a sucessão, né? Não houve uma preparação para, de fato, que a gente entendesse quem são os herdeiros. Né? Hoje, dentro disso, né, a gente tem experiência em alguns casos, Ana, que se faz, na hora que vai fazer o planejamento, principalmente quando envolve empresa, chega-se à conclusão que nenhum dos herdeiros tem interesse na empresa. Eles não têm interesse na continuidade. Então, por quê? Por que não vender essa empresa em determinado momento, né? E aí entra toda a parte de M&A, né? Que
que às vezes acontece mesmo, os herdeiros não têm perfil, não têm interesse para dar continuidade na atividade empresarial. Imagina, o patriarca foi embora sem um planejamento e aí acaba que a gente tem prejuízos, né? O risco da fragmentação da participação societária, porque aí eu tenho o risco de que com o falecimento, sem o planejamento, a gente perca o controle sobre as empresas. Ele tinha 60% do capital de uma determinada empresa, com a divisão do seu patrimônio, isso vai ser disperso em vários sócios, em participações pequenas, fazendo com que isso não tenha expressividade em momentos de voto, decisão dentro de uma atividade empresarial. Eu tenho risco de entrada de terceiros na sociedade. Eu já fiz um planejamento no sul do Brasil em que a gente fez toda uma estrutura para evitar, de todas as formas, que estranhos, né, pessoas estranhas e que não tivessem características específicas entrassem nessa sociedade. A gente consegue fazer isso hoje por meio de planejamento, por meio de acordo de cotiça, por meio de protocolo de família, por meio de ajustes no contrato social. Hoje a gente tem uma liberdade maior para trabalhar com os contratos, os contratos têm uma força maior. Isso faz com que a gente consiga, dar uma segurança maior dentro da atividade empresarial. Imagina, eu consigo preparar o grupo econômico para a implantação de boas práticas de governança corporativa. A depender do planejamento, quando envolve atividade empresarial, a gente extrapola muito aquilo do que todo mundo fala. A gente vai pensar na sucessão, né? A gente vai pensar... tudo bem, né? Porque planejamento sucessório, antes de tudo, é fazer a sucessão. É pensar de uma forma inteligente, de uma forma mais econômica, de uma forma mais efetiva, menos conflituosa, como vai ser a sucessão. Mas dentro de uma organização empresarial, nossa, esse é um dos pontos positivos, né? Pensando em atividade empresarial, em participações societárias, a gente tem inúmeros benefícios, dentre esses que eu falei para vocês, que vão aí facilitando, que vão trazer uma tranquilidade num momento tão difícil, né? Nada é tão certo quanto a morte. A única certeza que a gente tem é sobre a morte e o pagamento de tributos. E eu acho que antes da pandemia, né, as pessoas tinham mais dificuldade em entender isso, em falar sobre isso. Ainda é um tabu na nossa sociedade falar sobre a morte, falar como é que vai ser a divisão de patrimônio. Mas com a pandemia, eu vejo assim que o senso de urgência ele aumentou, né? Acho que as pessoas viram realmente que elas vão morrer um dia, né? Que elas começaram a ter essa certeza porque a proximidade foi maior. E a gente sempre trabalha com essa ideia, né? De urgência de fazer, a gente não sabe o dia de amanhã. E também com a possibilidade de aumento da carga tributária, né? Isso é um medo que todos têm. Nós temos esse receio, a gente sabe que hoje no Brasil a gente tem aí até 8%, né? Os estados cobram do causa-mortes aí, do doação em causa-morte de 2% a 8%, a depender do estado, né? A alíquota progressiva. E aí a gente tem um claro interesse do estado em aumentar, né, do Estado Brasil, em aumentar, uma vez que essas alíquotas são baixas se comparadas com outros países, né, países na Europa, que a gente tem aí alíquotas de 60%, aqui no Chile, 20 e poucos por cento. Então, existe uma vontade muito grande, e se de fato isso acontecer, Ana, eu imagino que vai ser uma corrida, assim, e nós, como profissionais, a gente tem que estar preparado aí para que isso aconteça, porque muitas pessoas vão realmente fazer e desengavetar qualquer tipo de projeto de fazer um planejamento sucessório. O que eu falo. O planejamento sucessório, óbvio, ele acaba gerando uma economia, sim, dependendo da forma como ele é feito. Mas não necessariamente que esse é o principal objetivo, né? Muitas vezes a gente está falando aqui de questões empresariais, né? Como você disse, tem esse tabu. O brasileiro não gosta de falar da morte, acha que o vizinho vai morrer, o fulano vai morrer, mas que ele não morre. Muitas vezes, as empresas familiares, até por uma questão cultural,
o patriarca ou a matriarca, que foi quem angariou aquilo tudo, quem construiu, quem lutou e está lutando ainda, muitas vezes por uma intenção que ele, no primeiro momento, acha que é boa, né? Que, vou proteger os meus filhos, vou proteger quem virá, vou proteger as gerações futuras e vou dar o sustento para todo mundo. E aí ele concentra tudo nele. Ele concentra. É o comercial da empresa, é o administrativo, é o financeiro, tudo é ele. Tudo é ele e tem uma dificuldade enorme de delegar, né? Que é o que eu falo, que eu gosto muito do Augusto Cury, né? Até esse livro aqui que eu sempre dou até para os Voltou. eu até dou para os meus clientes nas consultas, que é justamente, né, que pais inteligentes, eles formam sucessores e não herdeiros. É uma reflexão, inclusive, que os empresários têm que fazer se eles estão preparando os seus filhos, os seus netos para serem seus herdeiros, meros herdeiros, que vão receber aquilo ali de mão beijada, e pode ser que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente assiste isso, eles não estão preparados para aquilo, não estão preparados para tocar aquela empresa, para levar adiante, ou se você realmente está preparando sucessores, né? Tem muitos empresários, inclusive, que, né, chegam ao meu escritório e falam: doutora, eu não consigo tirar 10 dias de férias, eu não consigo tirar uma semana. As minhas férias, eu já tenho não sei quantos anos que eu não tiro férias, as minhas férias se resumem a prolongamentos de feriado. Eu enforco algum feriado e vou viajar. E mesmo assim, estou no telefone o tempo inteiro. Falei, mas você tem que ter um plano B, você tem que preparar alguém para estar no seu lugar. Não só numa falta, no caso de um falecimento, mas alguém para estar no seu lugar, para você simplesmente desligar o botão, aperta o off e vai viajar, fica um mês fora, 15 dias, desliga um pouco, porque isso é necessário também para circular, né, essa questão dentro da empresa. E muitas vezes eles não preparam, mas eu não tenho, sou eu que faço tudo. Ou, meu filho está lá, minha filha está lá, mas na realidade estão lá na empresa como um cabide. Está o genro, está a nora, tá a prima, o irmão, o filho da irmã, o filho do outro. E estão lá como um cabide de emprego, mas não estão sendo preparados suficientemente para tocar aquele negócio. Então, é uma preocupação que o empresário precisa estar alerta. Mas se eu fizer isso, eu vou estar preparando a minha morte, vou estar preparando já o meu enterro? Não, óbvio que não. Você vai estar... O planejamento patrimonial e sucessório, por exemplo, dentro de uma empresa, primeiro, ele visa a organização. Você organiza aquilo que está desorganizado. Você coloca a ordem na casa. Você diz como que os procedimentos têm que ser feitos. Você tira um pouco daquela questão familiar e protetiva de que, faz assim, se não der, faz assado. Pode ser desse jeito. Eu aceito aquilo. E você coloca no papel como você quer que aquilo ali seja tocado na sua falta. No dia que você não estiver mais aqui. Ou no dia que você simplesmente resolver se aposentar e deixar os filhos, por exemplo, tocando o negócio. Então, você coloca no papel, por exemplo, no acordo de cotistas, no protocolo familiar, você coloca como que aquelas regras ali serão tocadas dali por diante, ou no momento que aquele gatilho disparar. Não necessariamente você vai estar entregando, e muitos empresários acham que fazendo isso, esse planejamento sucessório, vão estar entregando ainda em vida o controle da sociedade, o controle daquele negócio para o filho, para o neto, para quem for o sucessor. Na realidade, não é. Você deixa tudo preparado, com cláusulas ali que vão te trazer uma segurança, uma proteção, mas você continua no controle. No dia que você quiser apertar o off, você aperta. Ou, na eventualidade ocorrendo o evento morte, aí esse gatilho é disparado e, efetivamente, esses herdeiros, esses filhos, né, aquelas pessoas que estão ali naquele planejamento sucessório, vão, então, assumir efetivamente o negócio e da maneira como você dispôs ali, né? Então, essa é uma reflexão muito importante para o empresário fazer, como que ele está preparando esses herdeiros, né? Para serem meramente os herdeiros, receber aquilo ali sem saber como lidar, ou realmente ele prepara um sucessor? Cada família tem a sua peculiaridade, né? Tem a sua característica. Você vai ter famílias que os filhos vão abraçar aquilo ali, vão honrar aquilo ali, vão tocar o negócio, mas vai ter famílias que um filho veio para aquilo, veio para o empresarial, para ser empreendedor, para ser administrador. O outro filho já é uma coisa mais intelectual, ou é aquele filho zen. E aí, eu vou deixar ele de fora? Pode ser que sim, pode ser que não.
você consegue incluir aquele filho zen, que não tem nada a ver com aquela empresa, e muitas vezes, se deixar ele tocar o negócio, vai afundar a empresa, mas você inclui ele nessa empresa de uma outra maneira, que ele vai conseguir receber o sustento, uma distribuição, mas ele não vai ter poder de gerir aquilo, poder de administração. Isso você deixa com aquele outro filho que tem aquele perfil. Então, é essa questão da perpetuação do patrimônio empresarial dentro da família, sempre observando a característica de cada uma, né? Ana, isso que você falou é assim, excelente, sensacional. O que acontece? Quando a gente pensa em planejamento, eu sempre falo que a gente precisa mesclar dois valores, né? Nós, como profissionais. Nós precisamos ter ousadia, porque trabalhar nessa área precisa de ousadia para a gente enfrentar aí o município, enfrentar o Estado, ir para o judiciário se for necessário, né? Então a gente precisa de ousadia para criar teses, mas ao mesmo tempo a gente precisa de prudência, né? Dentro daquilo que seja razoável fazer dentro de um planejamento, dentro das opções listas que existem no nosso ordenamento jurídico, porque existem várias opções. Não existe, gente, uma receita de bolo. Vocês nunca vão fazer um curso. Eu não tenho a menor condição de dar um curso para vocês ou para quem que seja, dando como fazer o planejamento sucessório, você vai fazer sempre assim, porque não existe isso. Cada família é uma família, cada um tem as suas peculiaridades. Por isso que a gente não tem uma receita de bolo que vai servir para todas as famílias. Não é fácil trabalhar nessa área. Por quê? Porque a gente precisa sempre de criatividade, conhecimento, estudo, dedicação para pensar na melhor estratégia possível dentro daquilo que o seu cliente te apresenta. E a gente sabe que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Por isso que as pessoas que estão nessa área de planejamento, de holding, nós acabamos fazendo grupos, né? Nós temos hoje grupos de pessoas que estudam esses temas para verificar o que convém fazer, o que não convém, o que é interessante, o que tem sido feito no Rio de Janeiro, Ana. Você tem experiência com isso. O que tem feito aqui em Goiás, o que tem feito em Brasília, né? Que eu tenho mais proximidade. Então, isso é muito importante. Porque a gente sabe que existem várias ferramentas de fazer planejamento. Imagina, né? Eu posso usar um testamento para fazer planejamento, e eu até gosto de trabalhar com testamento, desde que seja de forma residual, né? A gente acaba sempre usando o testamento, e Ana, eu tenho usado o testamento também em duas situações. Normalmente a gente usa o testamento num final, onde a gente vai ajustar algumas coisinhas que ficaram de fora, ou fazer alguns ajustes de questões não patrimoniais, a gente faz isso por meio de testamento. E um fenômeno que foi decorrente da pandemia. Às vezes o cliente ele te procura, ele quer fazer um planejamento sucessório, a gente vai ter uma estrutura mais complexa, mas acontece que isso demanda tempo, né? A gente não brota um planejamento em 15 dias, tá, gente? Isso é de 12, 24 meses, né? Algo mais extenso. Mas eu percebi que muitos clientes que me procuraram, a gente acabou fazendo um testamento inicial. A gente fez um testamento inicial ou um seguro inicial, mesmo sem pensar muito, sabe? Algo assim meio bate-pronto mesmo, para acalmar o coração do cliente, né? Eu tô com medo de morrer, vou morrer, vai acontecer alguma coisa, eu preciso fazer isso para ontem. E falei, olha, vamos fazer, a minha estrutura de planejamento é essa, mas vai demorar um tempinho para a gente implementar ela. Ele tem alguma coisa que a gente poderia fazer agora? A gente fez um testamento, né, nesse primeiro momento, depois lá no final a gente vai refazendo esses instrumentos, até porque o testamento ele pode ser modificado ao longo do tempo. E aí a gente pensa em doação, e aí quando eu vou fazer a doação tanto, né, de bens imóveis quanto de cotas, muito bem amarrada nas cláusulas, né, como você bem colocou, né, as cláusulas de restrição, o usufruto, a empenhorabilidade, inalienabilidade, reversibilidade, né? Essas cláusulas, elas existem e podem ser utilizadas, mas eu sempre atento também que isso pode acabar sendo um tiro no pé. Tem que ter cuidado, né, Ana, com essas cláusulas, porque elas duram uma geração. Então, eu faço uma doação com cláusulas de inalienabilidade, e aí, com o meu falecimento, a pessoa que recebeu esse imóvel, ela não pode vender, ela vai só na próxima geração. Então, a gente tem que ter cuidado. Pode limitar essas cláusulas, né?
com a extinção do usufruto, a gente vai ter a extinção dessas cláusulas. Isso é muito importante a gente ponderar também. Porque eu vejo, Ana, que as pessoas, às vezes... Qual que é o problema do planejamento? Muitas vezes, pessoal, o problema surge lá na frente, né? Então, o cliente fala assim, eu fiz o planejamento, deu tudo certo. Como assim deu tudo certo? Como assim deu tudo certo? Não tem como saber se deu tudo certo, né? A gente só vai saber se deu tudo certo lá na frente, daqui a pouco, vai ter que esperar o tempo. Então, muitas vezes eu vejo a gente tem que ter cautela, muito cautela, até com os instrumentos que são benéficos, né? Mas eles trazem também ônus, né? Eles trazem consequências. E a gente precisa mensurar isso de uma forma técnica, de uma forma fria, né? Para pensar como isso vai acontecer ao longo dos anos. Você bem falou, né? A questão do, né? Um receio que o patriarca tem, vou doar as cotas da minha empresa para os meus filhos, vou ficar sem poder de voto, não vou mandar mais nada, vou morrer em vida, né? Como eles gostam de aquele drama que a gente já está acostumado. Tem que colocar com usufruto, né? Tem que deixar o voto exclusivo, né? O voto exclusivo do doador, né? Para que ele usufrua, a gente não gere um sistema dual de voto, né? A gente precisa ter cuidado com essas questões para realmente dar segurança. Uma outra questão que você apontou, Ana, e aí a gente vai pensar nas estruturas familiares, né? Eu brinco que tem sempre aquele filho que quer ir embora para Florianópolis, surfar, montar uma barraquinha de açaí, viver uma vida mais tranquila. A gente não precisa excluí-lo, né, dentro de uma estrutura empresarial, mas a gente pode organizar isso para que os demais herdeiros não tenham dor de cabeça, não precise dessa pessoa para decidir nada, né? Hoje dentro da estrutura de sociedade anônima já era permitido, sempre foi permitido, desde a lei 6.404/76, ações ordinárias e ações preferenciais. Na sociedade limitada, com as instruções do DREI, com a instrução 81 de 2020 do DREI, passou a ser permitido também cotas preferenciais na sociedade limitada. Então, eu posso organizar uma estrutura societária, né? Eu posso fazer uma organização societária em que eu doe as cotas preferenciais para esse filho zen, esse filho que não tem nada a ver com a empresa, né? Ele vai ter a distribuição de lucros, mas eu não preciso dele para decidir nada. Então, isso é muito meticuloso, né? Isso é muito cauteloso, porque às vezes, e eu até vi que o Pablo, ele fez uma live esses dias, né, falando de alguns mitos, uma live bem legal, o pessoal, acho que ele compartilhou lá o PowerPoint no grupo com a gente, exatamente isso, né? Porque eu acabo tentando ajudar e lá no final eu vou criar mais problema ainda, né? Se a gente não fizer o planejamento da melhor forma possível, de uma forma séria, de uma forma responsável, sabendo os riscos, pensando... Porque é assim, a gente abre uma porta e fecha a janela, abre uma porta e fecha a janela. É a teoria do cobertor pequeno. Não dá para fazer tudo. Não dá para a gente ter o melhor planejamento que vai fazer a sucessão, vai proteger o patrimônio, vai economizar tributos. Lindo, plim! Né? Isso não existe. Sempre vai ter algo que vai ficar um pouquinho a desejar em nome de outro valor que é mais importante. Talvez, em um determinado caso, é mais relevante a proteção patrimonial do que uma economia tributária. O seu cliente só quer que você coloque os bens lá para dentro da holding e quer começar a alugar e quer proteger o patrimônio e ponto final. Ele não quer nem pensar em TBI, as teses de TBI, tentar de alguma forma criar empresa veículo, colocar outra atividade de receita de risco baixo, enfim. Tudo isso vai depender muito, né, do perfil da família. E aí a gente, conhecendo a família, eu acho que a gente precisa apresentar as soluções existentes, né? Apresentar o que se tem feito no mercado, o que tem sido feito, tem dado certo, o que tem sido feito e você não tem certeza se está dando certo, que é arriscado, né? O que, assim, pode ser feito, mas existem riscos. Se a gente for fazer riscos, não esquecer da cartinha do Comfort Letter, né, da carta de conforto, que é um documento que a gente faz para o cliente assinar, assumindo o risco de determinada manobra que a gente vai tomar, né, de alguma questão que vai ser feita. Então, isso precisa ser pensado, né? Essa ladainha de que eu fiz o planejamento desse jeito e deu certo e tudo bem, cuidado, né? Não é bem assim. Não é porque não deu problema até hoje. Esses dias eu estava com um colega e ele comentando o que ele fez, né?
Aí eu falei, olha, não vai dar, eu acho que não vai dar certo. Não estou torcendo contra, viu? Pelo contrário, mas eu acho que vai dar errado. Ele falou assim, não, mas eu já fiz vários, vai dar certo. Eu perguntei, falei, quanto tempo você fez o primeiro? Ele não tem tempo. Aí eu falei, quanto tempo? 7 meses. Eu falei, tem tempo. O tempo é 10 anos, 5 anos, 7 meses. Né? Então, enfim, esse cuidado que a gente precisa ter. Agora vai dar tudo certo, né? Tem cliente que vira para mim depois que termina todo o processo e fala assim, doutora, agora eu posso dormir tranquilo? Eu falei, mas por que você tá dormindo tranquilo? Não, porque agora eu sei que a minha esposa, se eu falecer, minha esposa vai estar bem, meu filho vai estar bem, tá tudo certo aí no negócio que você fez. Eu falei assim, sim, você pode dormir tranquilo, mas você lembra que eu te falei? Porque não existe esse negócio mágico e maravilhoso, você vai conseguir tudo. A economia tributária existe, por exemplo, a gente fazendo uma holding familiar? Pode existir. Dependendo de como e da forma que você faça, tem como você conseguir uma economia tributária maior, por exemplo, do que através de um processo de inventário. Mas não é só esse o benefício. O pode existir é o quê? Eu tenho risco? Tem. Tudo tem risco. Né? Eu tenho um risco, por exemplo, da Fazenda Municipal enxergar determinada coisa e querer te tributar o ITBI, que você foi lá e pediu imunidade. Você tem o risco da Fazenda Estadual enxergar que naquela doação de cotas ali, o valor que você considerou para aquela doação de cotas não é bem aquele. Eu preciso reavaliar. E eu posso reavaliar porque na legislação estadual aqui, do domicílio fiscal do doador, me permite que eu faça isso. O fato da Fazenda Estadual não estar fazendo uma reavaliação não quer dizer que aquilo ali está pronto e acabado. Até porque depois que ocorre o fato gerador, ela tem 5 anos para te fiscalizar. E aí, durante esses 5 anos, pode ocorrer... acontece muito pouco? Acontece pouco, mas acontece. Né? Pode acontecer. Tem uma previsão legal ali. Ela não vai estar agindo fora da legislação. Então, tem que primeiro saber qual é a legislação do estado em que está ocorrendo aquilo ali. Para você saber, que nem malha fina da Receita Federal. Você pode fazer sua declaração de imposto de renda de N maneiras. E às vezes, mesmo você fazendo tudo certinho, às vezes não cai na malha fina. Eu alugo imóveis, sou locador. O inquilino, por sua vez, eu estou declarando que eu recebi. O inquilino, por sua vez, não declarou. Na hora que a Receita Federal cruza as informações, vai o quê? Vai cair na malha fina, porque eu declarei que recebi 5 mil por mês, o inquilino não declarou nada. Ele declarou que me pagou 4 mil. E aí? Não está casando as informações. Então, tem um risco? Tem. Como qualquer outro planejamento. Como você disse, é o cobertor pequeno. Agora, a gente precisa entender como é que é a família, como é que é aquele arranjo patrimonial, aquele arranjo familiar, como que aquela empresa está organizada, né? Existem várias figuras, como a Marina disse. Posso fazer através de um testamento? Sim. Às vezes, até por uma questão mais imediata, às vezes as pessoas procuram e falam assim, eu quero fazer determinada coisa, eu quero deixar tudo para os meus filhos em quanto tempo? Aí eu falo assim, bom, depende. Como é que a gente vai seguir? Quer um testamento? Um testamento é imediato. A gente vai ali no cartório, faço com você, a gente assina, tá tudo certo. O efeito do testamento vai deixar depois, porque às vezes as pessoas acham que faz o testamento, depois que falece, tá tudo certo. É só pegar aquele papel e ir na junta comercial, e ir no registro de imóveis e tá tudo transferido. Não é assim. Você vai precisar ter um processo judicial de inventário, ação de arquivamento, registro e cumprimento desse testamento e depois prosseguir com o processo de inventário judicial ou extrajudicial. Então, faz o testamento, você consegue ali gerenciar, dividir, distribuir, fazer com que a sua vontade prevaleça no dia que você não estiver mais aqui. E tem algumas maneiras. Mas ele não vai gerar efeitos imediatos após a morte, porque vai precisar do processo de inventário de toda maneira. Vou fazer uma doação direta, então, da minha casa. Mas tem as consequências. Você tem o seu apartamento, sua casa, quer fazer doação direta aos filhos, com reserva de usufruto, com todas aquelas cláusulas? Ok. Mas e se você daqui a 2 ou 3 anos eu doei para o meu filho, eu quero vender? Como é que eu faço? Você já doou. A nua propriedade está com ele, você só tem um usufruto. Então, você não vai poder se opor a uma venda. O valor que vai entrar vai ser revertido para ele. Ele é o proprietário, você é o usufrutuário. Então, algumas questões, né, que às vezes as pessoas acham que resolveu tudo. Não resolveu tanto assim, né? Então, são remédios que a gente tenta, né? E a gente se utiliza para quê? Primeiro, para organizar. Se a gente está falando de empresas, precisa já ter uma organização, porque muitas vezes o cliente chega para uma empresa que não está bem organizada, né? Principalmente a gestão dele ali, como são as tomadas de decisões, o poder de voto de cada sócio. Às vezes são empresas familiares entre irmãos, por exemplo. Aí um falece e aí os outros ficam ali
muitas vezes a depender dos filhos daquele que faleceu, da esposa, do marido daquele sócio que faleceu, para poder dar seguimento na atividade, às vezes uma liquidação de cotas que não tem como haver naquele momento, porque não tem dinheiro suficiente para aquela pessoa jurídica pagar. E aí a gente, por exemplo, né, tem um instrumento que é o seguro sucessão, vamos dizer assim. Né? A empresa, por exemplo, poderia contratar um seguro de vida para que, no caso de falecimento de algum dos sócios, aquelas cotas referentes àqueles sócios, no momento da liquidação, vai haver essa liquidação conforme está lá no contrato social, tomando por base, né, a decisão que está lá, mas quem vai pagar na realidade, se não no todo, ou pelo menos em parte, a liquidação dessas cotas, é o seguro que foi contratado pela sociedade. E aí essa empresa, por exemplo, tem liquidez, porque o que acontece muito é que o empresário está lá, tudo certo, 3 sócios, por exemplo, irmãos. Faleceu um. Primeira coisa, vem a viúva, né? Ou viúvo, se for o caso, e os filhos. Vem cá, quero a minha parte. Quero saber quanto que eu tenho para receber. O corpo nem esfriou, eles já estão lá falando que quer saber quanto que eles têm para receber em decorrência daquela participação societária que o falecido tinha. E muitas vezes o contrato social não está muito ajustado quanto a isso. Como que vai haver essa liquidação de cotas? Em quanto tempo vai ter que ser paga? Teve uma previsão? Ah, é pelo fluxo de caixa descontado? É pelo balanço de terminação? Como é que vai ficar isso daí? E muitas vezes, se você já tem um seguro contratado, você consegue uma liquidez mais rápida, você, né, o caixa da empresa não vai ficar comprometido em decorrência disso, você paga as cotas daqueles herdeiros e vida que segue, a empresa não precisa parar por causa disso. Se não tem uma gestão, um planejamento sucessório previamente visto antes, por exemplo, um seguro desse contratado, a empresa vai ter que tirar do caixa dela para poder pagar a esses herdeiros e muitas vezes é o que acontece é que a empresa precisa fechar. A atividade não dá conta, precisa diminuir drasticamente, seja o quadro de funcionários, seja a produção dela. E aí é o que a gente vê, que muitas vezes essas empresas familiares não passam de uma geração, de 2 gerações. Por quê? Porque não houve um planejamento patrimonial e sucessório adequado, não se atentaram para isso. Só vão se atentar no dia que houver a falta, né? Aquela história que vai aprender pela dor, e essa não é a melhor maneira. Ana, essa questão que você trouxe a respeito da morte, né, no caso de empresas, isso para mim é um dos grandes problemas societários aí dos últimos anos, né? As grandes ações que a gente tem, né, sobre questões societárias normalmente são de exclusão de sócio, morte de sócio, retirada de sócio e pagamento de haveres, né? A grande parte das ações que envolvem direito societário pesadas são nessa área. E, em sua maioria, tem um detalhe: contratos sociais mal feitos. E, assim, as mais antigas, eu acho que eu nem julgo tanto, porque a gente não compreendia isso, assim, há 20 anos, 30 anos atrás, né? Mas, recentemente, assim, nos últimos 10 anos, a gente tem uma compreensão disso melhor. Imagina, com a morte do sócio, se não tem nada lá no contrato social, a gente vai liquidar a cota e pagar os herdeiros no prazo de 90 dias. Gente, isso significa, assim, a morte. 90 dias é muito pouco prazo. Imagina se é um sócio majoritário. Como que a sociedade vai levantar esse dinheiro, né? É um risco muito grande que a gente tem para a sociedade. E isso a gente pode facilmente evitar por meio de cláusulas contratuais, né? A gente pode estipular, não só pode, como deve, colocar lá no contrato social, um prazo maior para pagamento dos haveres. Gente, coloca lá 48 meses, 60 meses. Se porventura, quando ocorrer, a sociedade desejar pagar antes, paga. Faz um acordo e paga. Mas eu, sociedade, preciso estar tranquila para que, se eu quiser pagar em mais tempo, eu consiga pagar. Né? Essa é uma preocupação. Como que vai ser apurado esses haveres? Vai ser apurado por meio de valor patrimonial da sociedade? Por valor de mercado da sociedade? Qual é a forma contábil que isso vai ser apurado? Ana, teve recentemente um caso envolvendo uma startup aqui de Goiânia, que houve a morte, né, de um sócio, né, e aí foi ser apurado os haveres, né, e lá no contrato social falava que era pelo valor patrimonial, se eu não me engano, né. Enfim,
não vale nada. Não vale nada, né? Por quê? Porque dentro de uma startup deveria ter sido mensurado lá no contrato social de uma forma diferente, porque a startup é uma empresa que tem uma pegada diferente, né? Tecnológica, de possibilidade de ganhos, né? Ou seja, quem provavelmente fez o instrumento não conhecia da realidade. E aí, assim, os herdeiros não vale nada a cota, porque a forma que foi estipulada no contrato para avaliar essa cota foi feito a avaliação e não vale nada. Ponto. Né? E aí, essa primeira cautela. E uma segunda cautela que tem sido bastante utilizado, tá? Eu sou super a favor disso. Não é todas as empresas que conseguem, porque existe um custo para isso, né? Mas eu acho muito interessante o seguro sucessão, muito interessante. O Tiago estava aqui agora há pouco, eu não sei se ele está ainda, que foi também meu aluno, ele trabalha muito com seguros, né? Essas novas ferramentas, essa nova modalidade de seguro, não aquele seguro que a gente já conhece, aquele segurozinho de banco que a gente estava acostumado, outros tipos de seguro. E realmente, num momento desse, né, aí é que nem pensando só em planejamento sucessório, né? Pensando numa segurança patrimonial, uma segurança empresarial para a empresa no momento de dificuldade, né? E aí, tem um seguro, gente, o sócio faleceu, o seguro vai lá e paga o valor das cotas para os herdeiros. Ponto, né? Ponto. Paga-se a sociedade, tem como beneficiária a sociedade, e a sociedade utiliza desse dinheiro para fazer o pagamento dessas cotas. Então, isso é muito interessante. Quando a gente pensa dentro de uma estrutura de planejamento, isso pode ser utilizado de diversas formas, né? Cada vez mais sofisticadas, né? O seguro tem trazido uma segurança, porque traz liquidez rápida, resolve, não está sujeita à legítima, não entra na disponível, então eu consigo fazer algumas manobras interessantes com o seguro, né? Nós tivemos até recentemente a decisão do STJ, a questão da amante, né? Uma decisão até polêmica, né? Me parece, eu não li, né? Vi só a reportagem, mas me parece que em um caso específico o STJ decidiu que não poderia deixar o seguro para amante, né? Eu acho isso bem questionável, né? Com valores lá do direito de família, enfim, é algo assim ainda bem, bem inicial, mas o seguro ele é uma ferramenta assim, nem todo cliente precisa de holding, né? A holding não resolve todos os problemas. A gente vai precisar de vários instrumentos complementares e o seguro é um deles. E eu vejo cada vez mais também no início já ali do processo de planejamento, o seguro entra, né, para dar uma segurança até durante esse planejamento, até durante a implementação desse planejamento, que pode demorar um tempo. Documentação, cartório, prefeitura, depois doação das cotas, até isso implementar, a gente não tem mágica, né? Se você fala para alguém que vai fazer isso em 15 dias, nossa senhora, me chama para ser seu amigo, eu quero saber o que você está fazendo. Porque a gente não consegue fazer isso, né? A gente precisa de diversos órgãos, federais, estaduais, municipais. Então, a gente... eu concordo também. O Thiago está aqui me ouvindo, também que eu falei de você, viu? A controvérsia e tem como mudar isso. Acho que a questão da amante, né, Thiago? Deve ser. É. Mas então, Marina, tem gente aqui, queria primeiro agradecer a todos, a presença de todos. O Tiago, o Sol, Karina Jabur está aqui. O professor André Santa Cruz também passou por aqui. Olha bem a responsabilidade, Marina, de falar. Marlon Tomazetti passou aqui também, agora há pouco. Eu falei, meu Deus. Então, e o objetivo é a gente mostrar, né, justamente, principalmente para as famílias empresárias, Ronan, um beijo, Ronan, que existe solução. E você pode, o fato de você estar planejando uma sucessão empresária, não quer dizer que você está transferindo já o bastão ao filho, ao neto, né? À próxima geração que virá. Não é isso. É você já deixar documentado. Uma coisa o empresário chega aqui e fala assim, eu já tenho o plano A, o plano B e o plano C. Eu falei, e onde que estão esses planos?
Ah, na minha cabeça. Eu falei, mas a sua cabeça não estará aqui no dia que você, infelizmente, falecer. Então, a gente precisa transferir isso para o papel. E tem instrumentos capazes, né? E cabe ao profissional analisar justamente aquela família, aquela realidade, aquela empresa, como ela está, e, né, verificar quais são os processos e qual é a prioridade de cada um. Não tem como, por exemplo, você montar um sistema de holding, né? Holding familiar, holding de participações, né? Esses diversos nomes, em um mês, 2 meses, não estará pronto. Então, se ele quer uma coisa mais imediata, precisamos rever e ver outras questões. Uma vez feito o planejamento patrimonial e sucessório, seja por um testamento, seja por uma doação direta, seja a contratação de um seguro, seja até mesmo uma holding, né? Uma reestruturação daquela empresa, você precisa rever esse planejamento depois. Não é porque eu fiz hoje um planejamento sucessório que daqui a 5, 10 anos eu não tenho que revê-lo. Precisa rever. Você faz um testamento, daqui a 5, 6 anos, 10 anos, o seu patrimônio será outro, a sua realidade familiar será outra. Por isso que ele é um instrumento revogável. Toda vez que você faz um novo, esse novo vai revogar o anterior. E você pode fazer quantos testamentos você quiser ao longo da vida. Cada um dos instrumentos revogando o anterior. Sempre vai valer o último no momento do óbito, né? Então, assim, sempre sabendo das consequências também de cada instrumento. Então, eu fiz uma holding hoje. Tá tudo certo? Posso morrer tranquilo? Pode. Até o momento, a sua vontade foi atendida por esse instrumento, sabendo de todas as consequências que vão advir. Você vai precisar de um contador, você vai precisar de uma contabilidade, você vai precisar do acompanhamento, né? Essas empresas que você fez muitas vezes, né? A gente pode fazer um planejamento sucessório dentro de cada uma das empresas do cliente, já fazendo essa sucessão empresarial ali, deixar ajustada, com diversas cláusulas que o bastão só vai ser passado efetivamente na prática lá na frente. Ou você pode, então, criar uma holding, que seria uma pessoa jurídica, né, lá em cima do topo, que ela vai coordenar, ela vai ter, então, a questão da participação e do controle sobre as demais também é possível. E aí essa holding de participações vai participar das outras sociedades que aquele sócio tem. Então ele vai ser sócio só lá em cima. E essa empresa, essa holding de participações vai ser sócia das demais. E aí ele faz o planejamento sucessório, por exemplo, dentro dela. Mas tem uma mágica, tem uma receita única? Não. Vai depender do caso a caso, da família, da estrutura, né? Se vai preferir, no primeiro momento, fazer um testamento para depois rever com mais calma e estruturar toda essa questão, por exemplo, dentro de uma holding, prevendo, inclusive, cláusulas de reversão, cláusulas de incomunicabilidade, né? Muitos empresários acham que doei e acabou. Não é doei e acabou, depende da maneira como é feita essa transposição. E se eu fizer uma sessão, eu posso fazer uma sessão gratuita ou uma sessão onerosa? A sessão gratuita, ela é uma doação. A sessão onerosa é compra e venda. Muitas vezes, chega aqui para mim empresas que foram feitas sucessivas sessões de cotas, que na realidade é uma compra e venda, e dinheiro nenhum passou para lá e para cá. É o pai que cedeu para o filho que cedeu para o irmão que cedeu para o outro irmão, e assim foi, e o dinheiro não apareceu na conta de ninguém. Eu falei, bom, isso aqui já está, no primeiro momento, está errado. Por quê? Porque se a Receita Federal for fiscalizar, ela vai ver que não houve a transferência ali financeira, efetivamente esse dinheiro não circulou entre essas pessoas. Então, tem um risco? Tem um risco. Por isso que é bom você estar com um profissional que te instrua adequadamente. Por exemplo, vai fazer a doação das cotas. Tem várias cláusulas que podem ser incluídas. Se incluídas, vão te trazer uma maior proteção. A primeira delas é a cláusula de reversão, né? Eu dou as minhas cotas com uma cláusula de reversão. Se o donatário, por exemplo, o meu filho, que recebeu aquelas cotas, vir a falecer antes de mim, ninguém quer, mas pode acontecer, e a pandemia trouxe muito disso, né? Filhos jovens falecendo antes dos pais. Essas cotas vão retornar ao patrimônio do doador, daquele que doou. Mas vai ter que pagar imposto? Vai pagar o tributo, mas pelo menos você retornou com aquelas cotas para você e não precisou fazer inventário das cotas do filho, né? É uma opção. Não precisou ficar lá discutindo numa apuração de haveres, por exemplo, com os herdeiros, com a esposa dele e tudo mais. Cláusula de incomunicabilidade também. Dou para o meu filho, a minha nora, o meu genro vai ter participação em cima.
se você coloca uma cláusula de incomunicabilidade, independentemente do regime de bens que ele tenha ou que ele venha a contrair, isso não vai se comunicar. Ah, mas e se ele morrer? Se ele morrer é outra coisa. Não vai se comunicar se ele tiver um divórcio. Se ele tiver uma dissolução de união estável, por exemplo. As pessoas só pensam no casamento, mas união estável também gera efeitos patrimoniais. Então, você tem um filho lá que juntou as escovas de dente com uma determinada pessoa, você vai fazer a doação das cotas, coloca a cláusula de comunicabilidade, porque se aquela união estável não der certo, ela vai vir com todos os direitos em cima daquilo ali, se for o caso. Se aquela união estável, por exemplo, for instrumentalizada com uma comunhão universal de bens, a gente não sabe, né? O filho é maior, é capaz, ele escolhe o regime que ele quiser. Se ele escolher a comunhão universal de bens, pronto. Você vai proibir ele de casar sob determinado regime? Não tem como. Então, são consequências que a gente que já vê a ponta do iceberg, a gente já vê o final, né, de toda essa estrutura. Eu que trabalho, né, de uma certa maneira, com uma frequência maior em inventários, a gente vê os problemas que são ocasionados lá na frente, se não há um planejamento ou se, de repente, esse planejamento não foi feito da maneira mais adequada. Às vezes, a família, ela só quer um planejamento patrimonial. Ela não está nem pensando no sucessório. Ela só quer, por exemplo, constituir uma PJ, uma pessoa jurídica, para colocar os imóveis que as outras empresas utilizam, por exemplo. E ali consegue, nessa locação, por exemplo, ter uma maior economia tributária. Sim, porque na pessoa física você pode chegar a recolher 27,5% de imposto de renda sobre os aluguéis recebidos. E já numa PJ, você alugando uma pessoa jurídica, você consegue reduzir essa carga tributária sobre os aluguéis recebidos para até 11,33%, no máximo 14 e pouco, ou seja, é menos do que 15%. É uma ótima solução? É. A família quer só isso, ela não quer planejar sucessão. Ok, faça o planejamento patrimonial dessa maneira. Só que você já alerta a família que pode, inclusive, já aproveitar esse instrumento e fazer um planejamento sucessório agregado, para a gente já ver lá na frente aquele momento difícil que vai ser enfrentado de uma maneira mais leve, menos pesada, com menos brigas, menos intrigas. Acho que essa é o principal objetivo do planejamento sucessório, não só a economia, mas você ter, como diz o meu amigo querido professor Pablo Arruda, você ter um luto limpo, né? Você proporcionar aos seus herdeiros que nesse momento difícil seja um pouco mais leve, mas tudo isso precisa estar instrumentalizado de alguma forma, seja por algum instrumento que venha a ser escolhido. Ana, é bem isso, né? Porque os riscos, a gente tem que ter muito cuidado com os riscos que as manobras podem causar. Quando você fala assim, eu vou fazer a doação, né? E eu faço a doação com as cláusulas. Aí, assim, uma manobra que o pessoal tem feito, né? Às vezes, em vez de fazer a doação das cotas, aí doa-se o dinheiro para que os filhos comprem as cotas, né? E aí, tudo bem, né? Só um exemplo do que tem sido feito. Mas e o cuidado? E aí, essas cotas estão sendo adquiridas? Esse filho é casado? Essas cotas vão ser adquiridas em subrogação a um bem particular que foi doado, o dinheiro. E os frutos dessas cotas? Como é que faz? Então, assim, a gente acaba, às vezes, querendo fugir de algumas questões e caímos em outra. E eu acho que o essencial é pensar que planejamento sucessório quer fazer uma sucessão. E que a sucessão vai ser organizada de uma forma tranquila, a evitar conflitos, para que quando o momento da morte chegar, seja um problema a menos, que isso já esteja bem encaminhado. E claro, se a gente puder trazer proteção patrimonial, se eu conseguir trazer redução tributária, excelente, né? Mas isso não pode ser a qualquer custo. Eu vejo manobras, eu vou criar só uma holding para colocar todo o meu patrimônio pessoal e empresarial. Gente, tudo no direito é sobre segregar risco, é a gente separar o que é pessoal do empresarial. Você vai colocar tudo no mesmo balaio só para economizar tributos. E o patrimônio? Você vai colocar seu patrimônio pessoal junto às suas atividades empresariais. A gente tem risco empresarial, pode atingir seu patrimônio pessoal. Vou fazer isso para pagar menos contador, para pagar menos advogado, para economizar no tributo. Eu falo, mas e aí o que acontece? Aí você vai acabar tendo problemas, né, de responsabilidade. Então, toda manobra gera uma consequência, né? Toda manobra gera uma consequência. Eu vi que aqui mais cedo alguém perguntou a respeito de idade para fazer patrimônio, né? Ou fazer testamento.
a partir da maioridade, na verdade, a partir dos 16 anos, se ele for assistido, é possível fazer testamento, e com a maioridade é possível fazer testamento, não tem idade limite para fazer testamento, né? A pessoa mais idosa, ela pode fazer testamento, a gente sempre orienta que as pessoas idosas, a gente faça testamento e guarde um laudo médico, né, de sanidade a respeito desse momento que foi feito o testamento. Eu gosto de fazer um laudo, um atestado médico, né, das condições dessa pessoa mais idosa antes de fazer o testamento e um pouco depois, às vezes com médicos diferentes, a gente guarda esse documento. Lembrando que isso não é uma exigência, tá? Isso não é uma exigência da lei, isso é uma cautela que a gente tem para evitar que lá na frente isso seja apontado numa discussão. Esses dias eu vi um comentário, queria encerrar até a minha fala com isso, né? Achei muito interessante. Seguinte, a gente faz testamento, faz isso, mas tudo pode ser discutido, né? Estavam falando sobre o testamento do Safra, da família Safra. Ai, imagina toda a questão que foi feita no testamento do pessoal da Safra, e mesmo assim está sendo discutido. Gente, o planejamento sucessório não evita discussões. Não, porque nós do direito, a gente sabe que tudo pode ser discutido, né? Tudo pode ser discutido. Mas a gente evita alguns pontos de discussão. A gente já define algumas coisas que não serão passíveis de discussão ou serão dificilmente discutidas novamente. Aqui a gente não tem segurança 100%. Na verdade, em nada que a gente faz na vida a gente tem segurança. A gente, às vezes, se apega à falsa ideia de segurança, mas isso não existe. Quem é profissional em planejamento sucessório sabe o quão é angustiante em algumas situações nos depararmos com questões que não são 100% seguras, e isso nos deixa, às vezes, em maus lençóis, angustiados, mas faz parte, né? Existe aí possibilidade de problemas, existe aí possibilidade de discussões. Quando eu tenho uma família, e essa família é uma família harmônica, a gente pode até fazer manobras um pouco mais arriscadas e sabe que lá na frente não vai ter discussão, né? Alguns casos a gente fala assim, existe aí a burla da legítima, né? A família está de acordo. Recentemente, olha o que aconteceu. Recentemente, eu fiz a doação para uma pessoa próxima, né? Ela tem herdeiros necessários, tem mais herdeiros, mas doou a única casa que ela tinha para uma só herdeira, né? Os demais concordaram, não teve problema nenhum. Com o falecimento dela, imagina, esses que ficaram sem nada, não houve respeito da lei, a gente pode muito bem lá, né, Carol? Cadê a minha parte? Mas dificilmente isso vai acontecer pelo arranjo familiar que se apresenta. Não é que não pode ser feito. A gente tem a plena convicção que isso pode ser discutido lá na frente. Mas a depender da estrutura da família, é uma família harmônica que permite esse tipo de manobra, é muito mais fácil. Diferentemente de família caótica. Família caótica, você tem que amarrar tudo. Vai amarrando, fica mais caro, custa mais. Por quê? Porque não pode deixar brecha para nenhuma discussão, porque já é o inferno, né? E aí, quando morrer, vai virar pior. Então, todas essas cautelas precisam ser tomadas, né? Carol, eu queria te agradecer novamente, viu, pelo convite. Saiba que eu sou apaixonada por esse tema, uma grande estudiosa desse tema. Quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono, mais eu me interesso. Poder contar com a sua amizade, com a amizade Karina, outras pessoas que estavam aqui, passaram hoje na live, é realmente uma alegria muito grande, né? Nós estamos cada vez mais fortalecendo as discussões de planejamento, né? Levando segurança, levando seriedade no nosso trabalho para todo o Brasil, né? Tem pessoas aqui de vários estados. E eu estou à disposição de vocês, né? Para quando fazer outra live daqui a um tempo, para a gente discutir outros temas, né? Sobre planejamento sucessório. E quem tiver dúvida também, pode me acompanhar lá no Instagram, perguntar no direct, tá? Eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigada a você, mais uma vez, por estar aqui, né? Dando um pouquinho do seu tempo para a gente falar um pouquinho desse assunto que é tão importante. E realmente, gente, a gente precisa ir quebrando esses tabus que ainda existem no povo brasileiro, aos poucos, é lógico, mas que a família brasileira precisa justamente falar um pouco mais sobre esse tema, né? Os empresários, as famílias empresárias, que hoje é a grande massa e a grande maioria do Brasil, precisam se atentar
Ninguém é vitalício. Um dia, aquele buraco ali precisará ser substituído, precisará ter um sucessor ali. E aí, dependendo de como você já deixa isso arrumado em vida, né? Planejamento patrimonial e sucessório só pode ser feito com pessoa viva. Não existe depois da morte, e apesar de que pessoas procuram com esse objetivo, depois da morte, a única coisa a ser feita realmente é o inventário. Não tem outra maneira, né? E obrigada, Marina, mais uma vez, pelas suas palavras, pelo seu conhecimento. Eu sempre gosto muito de ouvi-la e de estar com você para a gente discutir esses assuntos. Obrigada a todos que passaram por aqui. Essa live vai ficar gravada, então vocês compartilhem com os amigos, com os parentes, com os empresários que conheçam e que precisam efetivamente conhecer um pouco disso aqui e saber que existem remédios, existem maneiras, uns mais seguros, outros menos, uns mais adequados para determinadas famílias, outros menos, mas que tudo tem solução e que, obviamente, um profissional, um advogado, um contador vai conseguir dar uma melhor orientação para aquele futuro daquela empresa, principalmente daquela empresa familiar. Obrigada, Marina, mais uma vez e bom dia a todos. Bom dia, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.